ao vivo, nossas segundas-feiras de conversa curta. Às vezes temos entrevistados aqui, renomes do motociclismo, temos assuntos dos mais relevantes, sugestões de lugares, sugestões de roteiros, equipamento de segurança, falamos sobre motos, viagens e tudo que envolve o maravilhoso universo, o apaixonante universo das duas rodas, né? E hoje, como não poderia deixar de ser, mais um assunto de interesse, eu acho que de muitos mesmo, né? Nós preparamos 3 sugestões, eu e a Marcita, para vocês hoje, caprichadamente. E vamos falar, vamos hoje inovar um pouco a nossa conversa curta, usando a tecnologia. Vai ser a nossa primeira conversa curta, que vamos colocar vídeos e fotos aqui na tela, né? Eu sei que isso já tem muito tempo, o pessoal está usando, etc. Mas a gente é aquele tempo de raiz ainda, da motociclista raiz, tá? Gostamos da tecnologia, mas também usamos o que nós aprendemos, né? Se virar com o que tínhamos. E assim a gente continua até hoje. Uma baita tecnologia. Claro que a gente usufrui, a gente, né, nos proporciona inúmeras coisas, mas conservar um pouco a memória do que era bom antigamente, um bom mapa, né? Hoje você tem um GPS numa telinha pequena, ou no seu celular. Antes não, a gente pegava os mapas enormes, abria no capô do carro, ou numa mesa, ou no banco da moto, aquele mapa mostrando tudo que tinha em volta, a estrada que você tinha que ir, sabe? Coleções de mapas a gente levava nas viagens. Poxa, é muito legal a gente curtir. Rasgado, né? Chegava tudo rasgado. Rasgava, muitos mapas rasgavam, né? Abria e fechava, às vezes molhava também. E aquela dobra que o mapa ia ficando, ia rasgando, né? Pegava os pedaços e ia ali emendando com durex. Que época boa. E agora também, com GPS. Mas muitos desconhecem o prazer que você tem de olhar um mapa inteiro. Não só aquele pedacinho que o GPS está mostrando para você, né? Ou para nós, não é mesmo? E hoje vamos usar aqui a tecnologia na nossa conversa curta. Vamos tentar, né? Vamos tentar, mas já está falando, vamos tentar. E eu já peço que nos desculpem de coração se nos atrapalharmos aqui, se trocarmos o vídeo que era um, deveria ser o outro, a foto mostrar de um lugar que era outro lugar. Mas no final todos nós sobreviveremos. Isso que é o mais importante, né? O pessoal está chegando aqui, deixa eu ver aqui. Olha aí o pessoal já interessado aqui nas nossas sugestões de hoje, hein? Vocês gostam de vinho pelo jeito, né? Porque vamos dar dicas, né? E sugestões, roteiros de 3 vinícolas apaixonantes. E cada uma mais distinta, mais com suas peculiaridades, sabe? Com seus diferenciais imensos em relação a cada uma delas. Essas 3 vinícolas conhecemos, sugerimos para vocês, e nós adiantamos aqui o seguinte: não estamos ganhando nada dessas vinícolas. Eu acho que elas nem sabem da nossa existência. Mas estamos aqui para divulgar coisas que nós achamos legal, que achamos para quem viaja, para quem gosta de roteiros, sugestões de roteiros, incluindo a questão gastronômica, porque nessas vinícolas tem também restaurantes, tem hospedagens, que eles chamam de estância, de luxo, né? São 2 delas. Uma é boutique, né? Uma vinícola boutique, olha que chique, com piscina e tudo mais, um cardápio, um menu de restaurante por chefes de cozinha, né? Então, é coisa boa, por que não mostrar para todo mundo aí? Entende? Só que eu quero deixar claro aqui que não estamos ganhando absolutamente nada. Como nós podemos ter falado, ou podemos falar ainda, de quaisquer outras vinícolas. No Brasil também, o Brasil está despontando maravilhosos vinhos de muitas vinícolas, tá? Os rótulos de vinhos premiados aqui no Brasil. Por que não, né? Um roteiro pelas vinícolas do Brasil também, não é?
tá? Vamos valorizar o nosso vinho, que tem muitas vinícolas do Brasil que estão com excelentes vinhos, espumantes, então nem se fala. E sempre que nós viajamos, nós também nos importamos com a questão gastronômica, o que faz parte da cultura do turismo, né? Não só conhecer um lugar histórico, mas conhecer a gastronomia, a culinária regional, não é? Onde você está viajando, o vinho regional, que vinho que eles fazem nessa região, que comida que eles comem, né? Qual é o prato típico daqui. E isso é muito bacana, é conhecimento. Você, às vezes, eu experimentei uma sopa de frutos do mar, estava na ilha de Chiloé, no Chile, ilha de Chiloé, final de tarde, nebulosa, chuvisco, frio, vento, entrei num galpão, gente, assim, muito precário, com lonas e plásticos, tudo balançando com aquele vento, e a mesa era uma tábua, a mesa era uma tábua, que eu comi em pé. Mas foi uma das melhores sopas que eu tomei na minha vida, foi naquele lugar, sabe? Que plástico e lona, e numa mesa era uma tábua, e tomando uma sopa em pé, com aquela ventania lá fora, né? E eu não esqueço jamais desse prato, dessa sopa de mariscos, né? De frutos do mar que eu tomei na ilha de Chiloé. É marcante, é muito marcante a questão gastronômica. Você, às vezes, não esquecerá nunca mais um prato que você vai comer em algum lugar. Conte aí para nós, né? Compartilhe a sua experiência gastronômica ou de vinhos que você tomou que jamais vai esquecer em um lugar que você jamais esperaria ou esperava ter aquela comida, ter aquele vinho, sabe? Uma das vinícolas, que é a vinícola Colomé, na Argentina, as três são da Argentina, tá? Hoje vamos falar de 3 vinícolas bodegas argentinas. A Colomé, né? O casal suíço, né? O Donald Hess e a Ludmila, sua esposa, já estavam indo embora, porque estavam olhando vinícolas e chamaram eles para conversar e eles tomaram um vinho da Colomé. E eles já não tinham mais nenhum interesse daquela região da Argentina. E quando ele tomou o vinho, o Donald Hess, que depois, né, ele acabou assumindo o dono, né, comprou a Colomé, ele falou que era um tipo de como é que é, Marcita? Diamante negro. Diamante negro. Que ele nunca tinha tomado um vinho, sabe, com aquele sabor. E foi assim, algo assim, inesperado. O que foi? E se não tivesse chamado ele para aquela conversa, e ele tomou um vinho da Colomé, ele falou, mas esse vinho é feito é feito da Colomé. Porque a Colomé, gente, é a vinícola mais antiga ainda em trabalhos, né? Da Argentina, com 194 anos. Ela foi inaugurada em 1831 e é a vinícola mais alta do mundo. Os vinhedos estão na altitude de 2.200, 2.300 metros acima do nível do mar. E vinhos premiadíssimos da vinícola Colomé, né? É uma história riquíssima, lindíssima. A família, né? A família que estava ali se dedicando já desde 1831, em meados da década de 90, estavam realmente em questões financeiras difíceis. E veio esse casal da Suíça e nessa conversa, num copinho de vinho, ele falou assim, foi o melhor vinho da minha vida. E é aqui que eu vou, né, fazer a minha vinícola. Claro que ele entrou com uma tecnologia enorme, ele teve que achar água a 200 metros de profundidade do solo. E a estrada, em 90 já era quase intransitável, na década de 90, para chegar na vinícola Colomé, que eu vou mostrar para vocês. Mapa, Tutu, mapa! Vai ter mapa! Vai ter mapa! Opa! Vocês sabem que quando a gente mostra um roteiro tem que ter mapa, né? Só que eu vou mostrar o mapa, para não mostrar o mapa invertido, a Marcita me filmou aqui explicando o mapa para vocês, que eu já vou colocar o videozinho aí, e depois vocês podem me xingar, ou podem me elogiar, sejam críticos. Tutu, cara, eu não gostei desse vídeo que você fez do mapa, eu gosto mais quando você mostra, mesmo que seja com a imagem invertida, ou ficou bom no vídeo, tá? E compartilhe aí a experiência que você teve nessa questão de achar uma boa vinícola, de comer um prato que Você já foi nessa, né? né? Se vocês conhecem a Colomé, ou alguma dessas 3 que nós iremos falar, a Colomé é conhecida e reconhecida
mundialmente, é um renome de vinícola. Os vinhos não são só um dos melhores da Argentina, que a Argentina tem centenas de vinícolas, né? Mas do mundo. Ela é reconhecida como os vinhos dos melhores do mundo. Então, parabéns para a Colomé, parabéns pela Argentina ter uma vinícola do nível da Colomé e da história da Colomé, né? Tá certo? Que desde 1831, sabe o que é isso, gente? Em trabalho contínuo. É a vinícola mais antiga que está aberta até hoje da Argentina. Só aí já vale a visita. Só aí. Fora o que tem essa vinícola lá, né? Ela tem o único museu do mundo, né? Do do James Tyrrell, o californiano, né? Som, imagem, espaço, luz. Ele usa luz natural, som, espaço. Tem o único museu do mundo nesta vinícola Colomé, feita por esse renomado artista, James Tyrrell, que são amigos, né? Do Donald Hess, que é o dono da Colomé, a partir de meados da década de 90. Só que o Donald Hess faleceu em 2023, há pouco tempo atrás agora, há 2 anos atrás, né? Mas deixou um legado, uma das melhores vinícolas do mundo, só isso. Ai, gente, tá legal? Então, a primeira que eu vou falar hoje é a Colomé. Depois nós temos uma outra vinícola aqui, essa eu duvido muito que você, não é que eu duvido, perdão a palavra, mas ela é desconhecida dos brasileiros, sabe? Porque ela fica realmente escondidinha, ela não é muito falada no dia a dia, na mídia, entre os motociclistas que viajam, né? Chañarmuyo, fica na região de Catamarca. Esta é outra vinícola, esta é uma vinícola boutique, super top das galáxias, gente, tá? Eu vou mostrar para vocês onde ela fica, o que ela tem. E a última de um grande amigo. Olha, tu tem amigo e a Marcita também, que é dono de uma vinícola. E nós o entrevistamos, mas eu não vou colocar a entrevista aqui, mas eu vou mostrar uma foto que a gente tirou com ele. Fernando do Ponte, lá na cidade de Maimará, a 10 quilômetros antes de chegarmos na cidade de Tilcara, norte da Argentina. E esta vinícola do Ponte, como é conhecida, Bodega do Ponte, ela faz vinhos também premiadíssimos, uma vinícola pequenininha, e que a história dessa vinícola é emocionante, né? Muito emocionante. O Fernando, ele acreditou que ali ele ia construir uma vinícola, né? Uma bodega. Só que, gente, para quem conhece aquela região, é pedra, é montanhas, pedra, até o rio que passa lá, que chama o Rio Grande, e é um problema, porque quando esse rio sobe demais, você não tem acesso à vinícola, né? Ela impede que você tem que atravessar o rio, né? Então é complicado, porque tem uma pontinha lá pequena e às vezes o rio passa por cima e fica isolada a bodega. Então é um desafio, é uma história riquíssima também que tem essa bodega do Fernando Dupont, e ele acreditou num sonho, acreditou que poderia ali ter uma vinícola aí. Então a história dele é fantástica mesmo. Parabéns por essas pessoas que fazem a diferença, que elas são diferentes de quase todas, porque elas acreditam no sonho e não desistem, são determinadas. E às vezes chega ao ponto de quase desistirem, mas não desistiram. E conseguiram ter sucesso, e só eles sabem o que passaram, os sacrifícios que fizeram, as dificuldades, e todas elas, regiões difíceis, acesso. Principalmente da Colomé. Se na década de 90 os caminhões se recusavam a ir lá, porque destruía os caminhões da estrada ruim, né? Porque você sobe a 2.200 metros de altitude acima do nível do mar, e ele tinha dificuldade, o Donald Hess, de ter os caminhões indo lá, porque se recusavam, né? Quebravam os caminhões todos. Então, mas ele não desistiu. Ele falou, não, eu vou fazer. E fora a escola que ele construiu na região muito pobre, né? A cidadezinha de Molinos, né? Vilarejo, pobre. Então ele emprega muita gente para trabalhar na vinícola. Ele, digamos, ele é o coração daquela área toda, né? Dando uma qualidade de vida melhor para todos que ali moram. Pensa na importância de um investimento desse para a região, não é? E não é diferente as outras duas também, e nem a do Fernando Dupont, lá em Maimará, tá certo? Então são 3 vinícolas que valem a nossa atenção, que valem ser divulgadas,
e apreciadas e olhadas com muito carinho devido à luta que tiveram, né, para superarem as dificuldades. Né? Tá? As estradas para chegar. Né? Então, eu vou já começar a nossa conversa curta, com os roteiros e tudo mais, gente. E depois eu e a Marcita, nós damos uma boa noite para vocês. E vamos olhar o que vocês estão perguntem para nós. Tem gente já escrevendo. Né? Tem gente que já está escrevendo, né? Que ótimo. Escrevam mesmo, a Marcita está atenta aqui com as perguntas, ela sempre nos ajudando. E eu vou então começar aqui a mostrar o roteiro para vocês. E depois eu vou explicando, mas assim, nada exaustivo, nada bem objetivo, tá, gente? Então vou colocar aqui, vou tentar, hein? Primeira vez eu vou colocar um vídeo da... Tem fortes emoções ainda. E depois vai ter continuação do vídeo, né? Mas então vamos começar pela Vinícola Colomé, o roteiro, como é que você chega na Vinícola Colomé. Vamos lá, dá um minutinho aqui que eu já vou achar aqui onde é que está o vídeo top das galáxias. Deixa eu ver se é essa aqui. Vamos ver lá. Oi. Bom, Bodega Colomé, Uou. a bodega mais alta do mundo, a 2.300 metros acima do nível do mar. E é a bodega mais antiga da Argentina, com 194 anos. Ela foi em 1831 que ela foi inaugurada, pensou? E depois mudou de dono meados da década de 90. Bom, vamos lá. Salta, uma referência, tá? Que é Salta. Então você vai pegar a ruta 68 e depois a 33. É uma das rutas mais lindas da Argentina, diga-se de passagem. Então você vai passar por El Carril. E aqui, gente, a famosa Cuesta del Bispo, que dependendo do horário, se for na parte da manhã, geralmente você estará acima das nuvens, né? Aqui nesse ponto aqui, ó, na Cuesta del Bispo. E tem uma outra cidade que eu gosto demais, eu e a Marcita, que é a cidade de Icate, né? Na Ruta 40, tá? Então aqui também tem o Parque Nacional dos Cordones, né? Que são os cactos já centenários nessa região aqui também. É uma estrada cheia de visual, de cenários incríveis, incríveis, incríveis. Bom, chegando em Icate, você pode dormir em Icate, conhecer a região, que eu aconselho muito, muito mesmo. E depois partir para Molinos. Molinos é um vilarejo que tem hospedagem. E daqui para Molinos, 19 quilômetros de uma estrada difícil. Muito difícil, aqui também é rípio, tá? E nessa parte você vai pegar alguns trechos de rípio também, mas pouco. A maioria é tudo asfalto, até Cate. Depois daqui é rípio. E de Molinos até a Bodega Colomé são 19 quilômetros de estrada muito difícil. De areião, pedra. Aqui geralmente o pessoal compra os terreninhos aqui até chegar na Bodega Colomé, mas vale a pena. Então eu vou dar um zoom agora neste trecho aqui, ó, tá? Vamos lá. Bom, Bodega Colomé, a bodega mais alta do mundo, a 2.300 metros. Bom, continuando a nossa viagem, então descendo aqui pela Ruta 40, vem cá, olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui me ajudando, ó. É a Suzy, mas é a cachorra da vizinha, mas ela não sai de casa. Aí, ó, fica... Dá licença, Suzy, tô trabalhando. Bom, Molinos, esse vilarejo que eu comentei agora, né? Você pode, se quiser, dormir aqui, ao invés de dormir na Estância Colomé. Tem 9 apartamentos, 9 quartos, né? Habitação, para dormir lá na Colomé. Enfim, tem jantar, tem almoço, e tem um museu, James Turrell, que é do americano, né? Do californiano, James Turrell, que é reconhecidíssimo as obras dele, Espaço e Luzes, tá? Depois eu vou ler um texto para vocês aqui rapidamente, do imaginário que é você entrar nesse museu. É uma coisa surreal. É difícil de explicar as sensações quando você está dentro desse museu. E é o único do mundo aqui nesta adega de James Turrell, tá? Então a Bodega Colomé é algo assim, é uma particularidade pela sua história, pela sua sobrevivência nesses 194 anos, né? E depois o casal de suíço veio na década de 90 para dar uma nova tecnologia, enfim,
fazer com que esta bodega se tornasse uma das melhores do mundo, dos vinhos premiadíssimos que ela tem. Então, assim, e aqui tudo tem que ser reservado antes. Se você chegar na hora, às vezes você não consegue nada. Tem que reservar o almoço antes, tem que reservar a estadia, tudo antes. Entrar no site da Bodega Colomé e ali você agendar todas as visitações, legal? Então é isso daí, a nossa primeira, a nossa bodega, né? De sugestões para vocês conhecerem a Bodega Colomé. Bom, viram os roteiros? Só complementando, na cidade de Cate, né? Desculpe aqui que vai aparecer agora de invertido, né? Por isso que nós fizemos o vídeo. Aqui na cidade de Cate, eu mostrei no vídeo, que eu recomendo vocês dormirem e conhecer essa região de Cate. Tem vinícola aqui também, próximo a Cate. Tem várias vinícolas, tá? Por essa região que nós estamos falando. Não são só essas 3, não. Essas são só sugestões, mas tem várias outras, tá? Aqui, Cate, tem o restaurante do querido amigo do Oliver, né? Do Oliver. Então, ele é muito conhecido, o Oliver, né? Tá certo? Então, o Oliver já nos atendeu aqui. Já tivemos aqui umas 3 ou 4 vezes. É um lugar top mesmo. É um lugar que você tem que vir na cidade de Cate e conhecer. Depois aqui, se você quiser, continuando a Ruta 40, você vai para La Poma, em sentido a Los Cobres, né? Mas aí é outra história, né? E eu já tenho algum tempo atrás, na nossa conversa curta, que eu falei que o título é assim, uma das estradas mais lindas que tem naquela região. E era de Cate a La Poma, que são 60 quilômetros. Que essa região da Argentina é fascinante. Então tá aqui do Oliver, querido Oliver, o restaurante dele. E aqui também tem hotéis, pousadas, tá? Para dormir em Cate. Legal? É isso daí. O José tá falando pra você falar um pouco mais de Cate. Então, Cate, eu tô falando de Cate, né? Cate é surpreendente. É uma cidade que tem um porto para naves espaciais. Tem um ET Porto. ET Porto. Tem um desenho, uma figura no chão lá. Que diz que volta e meia observam lá ETs, né, naves de outros planetas. Então fizeram até um aeroporto lá para ETs, né? É uma cidade interessante, histórica, né? E a sugestão que eu dou é que você faça esse percurso de Cate a La Poma, né? A La Poma. E se você está indo para Colomé, e tem tempo, para aqui em Cate, continue a Ruta 40 em sentido norte e vá para La Poma. A história de La Poma, há 100 anos atrás, tanto é que tem a La Poma Vieja, que é velha, e a nova, porque um terremoto lá quase acabou com toda a cidade de La Poma, um vilarejo. Então tem a parte antiga desse vilarejo de La Poma. E entre La Poma e Cate, esses 60 quilômetros, tem os irmãos gêmeos vulcões. São 2 vulcões muito parecidos, são gêmeos, e dá para você ver pela estrada. E a cratera, isso mesmo. E tem também a Garganta del Diablo, que é um vale que passa o rio, e tem uma gruta com aquelas estalactites, né? É uma gruta que formaram aquelas estalactites e estalagmites, aquela de cima, aquelas pontas, né? De gelo e tudo mais, e depois petrifica, né? Viram pedras ali, e tanto na parte de cima como embaixo, que são coloridas. E você vai andando com o rio, com a água até aqui, atravessando essa gruta, nesse vale da Garganta del Diablo. É um cenário que é algo... E o guia você encontra na cidade de Cate, tá? Lá tem guias e você só pode ir lá com guias, porque é muito perigoso. E você tem que ter aquela roupa neoprene, né? Porque é muito gelado, a água é muito gelada. Você tem que ir com capacete, porque você vai entrar por uma gruta, vai atravessar lá uma montanha por dentro de uma gruta, pelo rio, para observar esse cenário da natureza que é único, né? Então, entre Cate e La Poma tem cenários imperdíveis. E a cidadezinha de La Poma, se você quiser dormir lá também tem. E eles têm uma sopa lá que eles chamam de cazuela, cazuela de cordeiro, de lhama, assim, uma iguaria, gente. É famosíssima cazuela. Cazuela é um caldo que tem carnes ou de lhama ou de cordeiro, né? Com batata, com cenoura,
Olha, é um caldo que dá uma sustância e extremamente delicioso. As cazuelas, tá? Quando estiver na Argentina, se tiver um restaurante que tiver cazuela, né? Experimente, legal? Então, sobre Cate e região, imperdível. Agora, para o sul, você está indo para Molinos, para Colomé. E continuando pela Ruta 40, você vai sair aonde? Em Cafayate. Em Cafayate, tá? Legal? Tá? Então, é um roteiro pela Ruta 40 que imperdível. Então, você pode dormir na Colomé, reserva tudo antes, como eu falei, né? E degusta aqueles vinhos premiadíssimos lá, mas agenda tudo antes. Entra no site deles, faz todo o cadastro e agenda, né? E depois de lá, você pode seguir pela Ruta 40, passando pela quebrada de Las Flechas, que é um trecho da Ruta 40 que é de tirar o fôlego de lindo, que é a quebrada de Las Flechas, a 70 quilômetros antes de chegar em Cafayate. Cafayate é outra região de vinícolas e tudo mais, só que é muito mais conhecida do que essas que eu estou falando, né? Por fazer parte de rotas de muitos motociclistas, né? Então, assim, é um roteiro muito legal. Então você sai de Salta, né? Você vai pela reta Tintim, reta Tintim, pela ruta, né? A ruta 68, né? Isso, a 68 aqui de Salta, El Carril. Depois a Cuesta del Bispo, gente. Você está num ponto alto e você vê as montanhas embaixo. E se for na parte da manhã, geralmente está tudo lá cheio de nuvem e você está acima das nuvens. E refletindo o sol, refletindo aquela claridade nas nuvens, pensa no visual. Depois você vai passar pelos cordones, que são aqueles cactos milenários, centenários, antigos, né? Assim, diversos cactos, assim. Coisa assim que não tem aqui, né? É diferente. Aí chega em Cate, dorme em Cate, vai lá no Oliver, né? Aí degusta lá o o cabrito desfiado. Cabrito desfiado com uma boa taça de vinho, lá no Oliver, né? Lá no Oliver, tá certo? E fica bem na pracinha ali de Cate, na frente da pracinha tá lá o Café Oliver, né? Tá? Martin Oliver. E o Oliver, ele é recordista mundial. Em 30 dias, ele atravessou 33 passos entre Argentina e Chile, Chile e Argentina, né? Então, ele é o recordista mundial de travessia de passos entre um país e outro, entre Argentina e Chile e vice-versa, em um mês. Ele atravessou 33 passos. Então, o Oliver é um baita motociclista que tem um currículo absurdo e faz roteiros pela região também. Tanto é que quando nós estivemos lá, ele sempre faz roteiros para nós conhecermos a região, tá? Então, um pouquinho de Cate para vocês. Então, tá bom. Agora, eu vou mostrar um pouquinho a bodega de Colomé para vocês. Mas façam pergunta mesmo, gente. Quanto mais perguntas vocês fizerem, se eu souber e a Marcita, responderemos. Tá certo? Então, deixa eu pegar aqui novamente as fotos de Colomé. É um vídeo. O preço do hotel. Um videozinho. É um videozinho. Cadê o videozinho que a Márcia me mandou do Colomé? Cadê o vídeo que a Márcia me mandou? Aqui, só um minutinho, olha lá. Esse é uma vista por cima da vinícola da bodega Colomé. Uma região lindíssima, a 2.000 e poucos metros acima do nível do mar. Tá? Vale a pena conhecer Colomé. É uma vinícola diferenciada em relação a muitos, devido à sua história, ao museu do James Terrell, que está lá, que é o único do mundo, e também a obra de arte que tem no museu. É algo assim que você não acredita. É algo que você parece que está tudo escuro, de repente você está na beira de um precipício, né? Claro que é tudo arte, né? Mas vale a pena conhecer a vinícola. Eu vou mostrar um pouquinho mais foto dela, tá? Vamos ver. Opa, perdão. Tô aprendendo aqui. Vou pegar aqui um pouquinho de... aqui, ó. Olha só. A bodega Colomé de 1831. Olha aí o jeitão dela. A história dela. Pareceu expandido demais, né? Mas é o que eu contei para vocês de 1831. Olha como é que ela começou com essa casinha aí, olha. Tá certo? Isso sim que é vontade, né, gente, de começar um empreendimento, hein? Não é legal? Eu dou uma mão palmatória para quem tem essa determinação, né?
Quem me ajudou muito também com fotos aqui foi a Silmara e o Eduardo, que eu já vou mostrar eles aqui, né? Aqui, ó, é o Museu James Turrell, né? Tá? É incrível, são 1.700 metros quadrados de arte pura arte mesmo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Por esse site aí que vocês estão vendo, esse HTTP que a Silmara me mandou, você pode ter algumas fotos, ver, porque é proibido tirar foto lá dentro do museu. Mas é claro que eles estão divulgando o museu e dispuseram esse site aí para você dar uma olhadinha. É surreal. É algo que você não imagina, que é feito de luz e espaço dentro daquele área cúbica, né? Tá certo? Que você está lá dentro do museu. Realmente é algo fantástico, que não tem como falar. Tem que ir lá para ver realmente como é, né? Deixa eu mostrar aqui o quarto, a sala que eles têm, da Colomé, né? Parei aqui, ó. Só para vocês verem, que é um luxo, né? Ó o quarto aí da Estância Colomé, ó. Parece um rei, né? E não tem só esse tipo de quarto, tem vários quartos que eu não sei o levantamento, mas a gente buscou um pouco os valores. Está entre $220 a 330 dólares para casal a diária, mas vale cada centavo. E o restaurante deles também tem um chefe de cozinha internacional com um menu exclusivo da Estância Colomé, mas vale cada centavo, tá? Então vamos continuar só mais um pouquinho aqui da Estância Colomé para mostrar as outras também, né? Tá? Aqui, ó, aqui a bodega Colomé, vista de cima, né? Tá vendo que linda que é, gente? Lindíssima. O hall também deles, a recepção, a própria onde é que fica armazenado os vinhos, né? Tá? A bodega em si, tá legal? Então, assim, é algo que vale a pena, né? Vale a pena conhecer esses lugares que é muito legal. Aí é um outro quarto da bodega Colomé. Eu mostrei um ainda há pouco, agora aqui é um outro quarto, para vocês verem o luxo que é, né? Tá certo? Então, luxo, assim, enfim, né? É algo que vale a pena, pelo menos. Eu vou mostrar, então, aqui, o Sil e a Du, e o Du, né? A Silmara e o Eduardo. Tá aqui, ó. Eles estão logo atrás de mim aqui, ó. A vermelha, né? É a Silmara e logo está atrás de mim é o Eduardo. Fizeram a Transamazônica, a Amazônia comigo, de 17 dias pela Amazônia. E a Silmara é uma super piloto. Gente, que pilota que é a Silmara, né? E está também o Oswaldo e o Moisésinho, que foi conosco também. E vi outros, foram 9 conosco, né? Ao todo. Então eu só peguei essa foto para mostrar aqui a Silmara e o querido Eduardo, né? Que ajudaram muito aqui na questão. Foram recentemente na bodega Colomé. Então eles trouxeram informações atualizadas, me mandaram os links, fotos e a estrada que é importante, né? Que vocês... Vou mostrar mais uma foto aqui do Eduardo e da Silmara ali, ó. Silmara com capacete branco, que a gente chamava ela brincando de PRF, da Polícia Rodoviária, por causa do capacete branco. Mas ela é uma querida demais, gente. O Eduardo é o irmãozão também. E o Oswaldinho, que estava aqui, também foi o nosso socorrista, tá? Ele é aposentado do Corpo de Bombeiro de São Paulo e nos deu a maior força durante toda a viagem, né? Então tá aí os dois aí. E agora eles estão lá na vinícola, estavam, né? Agora a próxima foto eles lá na vinícola. Deixa eu ver, estavam no bem bom lá. Acho que não vai aparecer. Aí, tá vendo? A de azul é a Silmara e a direita aqui é logo na primeira, né? Na primeira imagem, o Eduardo e a Silmara, né? Tá vendo? Olha aí, ó, os vinhos que eles estão tomando na mesa lá, tá? Colomé, o rótulo vermelho e o rótulo branco, né? Tá? E diz que o jantar foi assim, de outro mundo, né? Então eles estão aqui, a Marcita tá falando, né? Sim. Que eu tô dando atenção total agora na nossa conversa curta, depois eu dou um alô para todo mundo, né? Então vamos mostrar o vídeo que a Silmara me mandou da estrada. E olha ali, que bacana. Ó, olha lá. Aí, eita, e dá pra ver que tem vento, hein?
É, gente, o Eduardo também caiu, viu? Não foi só a Silmara não, viu? É, a Silmara falou, Tutu, eu caí várias vezes, né? E o Eduardo não tanto, mas caiu também. Gente, vamos pegar mais uma da estrada lá. Do Eduardo. Então, de Molinos, da estrada de Molinos até Colomé, esses 19 quilômetros. Tá vendo o areião lá, ó? Olha lá. Então, mas o importante é que chegaram, né? E a determinação do Du e da Sil, mesmo com essa dificuldade de chegar, né, até Colomé, mas ele falou, tu compensou, Tutu, compensou tudo, todo o nosso esforço, nossos terrenos que compramos, e eles estão com vontade de voltar ali, né, muito em breve, né? Tá certo? Deixa eu ver se tem. Então vocês já perceberam um pouco a questão da estrada aí, né? Aqui, ó, tem um outro trecho que eles mostraram também, as curvas e a paisagem de montanhas, né, gente? Porque eles estão subindo, né? Tá aí a 2.000 e poucos metros acima do nível do mar. Então é uma estrada lindíssima de tirar o fôlego mesmo, né? Tá? Obrigado, Du, obrigado, Silmara, por nos ajudarem tanto aqui na nossa conversa de curta de hoje, tá? Muito obrigado mesmo, né? E então, gente, essa é. Deixa eu ver se tem mais alguma de Colomé aqui. Isso que eu acho interessante. Aqui tá o Eduardo. O Eduardo ali vai subir a moto. Olha só. Aí. Aí. Pronto. Resolvido. Agora é tomar um vinho. Aí. Olha, Eduardão. Vocês viram, né, gente? Que legal, né? Esse Eduardo, essa Silmara, viu? Puta vida. Aqui, deixa eu ver se... da Silmara, Silmara. O Eduardo tá tirando a moto da Silmara, né? É isso mesmo. Cadê aqui deixa eu ver coloquei... Aqui, ó. Olha lá, a moto dos dois lá na bodega Colomé, para provar que eles chegaram lá de moto. Tutu, eles voltaram coisa nenhuma. Lá, ó, olha lá na recepção da bodega Colomé. Chegaram e dormiram lá, né? Tá, e dormiram lá. Parabéns pela ousadia do Silmara. Eu aplauso uma aventura dessa, uma coragem dessa, que muita gente não faz. Não faz. E tá aí um exemplo para todos nós, gente. A Silmara caindo, levantando, o Eduardo ajudando. Tá ali, ó, a moto deles lá. Olha eles tomando um belo de um vinho num jantar maravilhoso lá na bodega. Tá certo? É um exemplo para nós. Fizeram a Amazônia também, entende? Nossa, quanta determinação desse casal lindo, né? Quanta determinação. Não é bonito de ver? Eu acho que é lindo de ver isso daí. Eu acho lindíssimo mesmo de ver isso daí, né? Então é isso, né? Aqui, ó, mais uma foto lá na Colomé. A Silmara, eu acho que tirou a foto, por isso que ela não está aí. Mas o Eduardão tá ali com a camisa branca, ó, né? Tomando um belo de um café da manhã. Olha que lugar, gente, que show, né? Então tá, beleza? Então vamos partir para a próxima bodega agora, né? Essa bodega que vai vir agora, essa que eu falei que não é tão conhecida, mas que é um espetáculo, que é uma bodega gourmet, né? Cadê mesmo? Aqui. E boutique, boutique, né? Boutique, tá? E Xanharmuyo. Vamos lá para Xanharmuyo, tá bom? Então, beleza? Tá aí, Colomé, uma das top do mundo, hein? Tá aí. Vocês já sabem onde é que é, já tá o roteiro, algumas fotos, mas entrem no site, explorem, vejam os vídeos que lá eles têm e tudo mais. Vou mostrar tá? a foto que tem o site. Então no final, gente, eu vou mostrar para encerrar a conversa curta, as fotos dos três, do site, do Instagram, das três vinícolas, tá bom? Tá? Então no final eu mostro o site para você acessar as três vinícolas que estamos falando hoje. Então, beleza. Então vamos lá agora para a próxima bodega, né? Que é a Xanharmuyo. Xanharmuyo. Preste atenção nessa bodega, hein? É top das galáxias. Bem,
Segunda sugestão de bodega, esta e roteiros, né? Esta, eu tenho certeza, não é como a Colomé, que é conhecidíssima mundialmente, essa é a verdade. Esta aqui é a bodega Chanharmuyo. Chanharmuyo. É algo fora de série também. Fica na região de Catamarca. É uma referência, né? Cafayate, que muitos conhecem já, a cidade de Cafayate, que é outra cidade que tem inúmeras vinícolas, vinhos de altitude, como a Colomé também, são vinhos de altitude, só que a Colomé é acima de 2.000 metros, 2.200, 2.300 metros acima do nível do mar. Aqui em Cafayate, em torno de 1.500, 1.600 e 1.700 metros acima do nível do mar, e é famoso pelo vinho torrontés, né? É um vinho delicioso, vinho branco com torrontés de uvas torrontés. Bom, pegando a Ruta 40, aqui asfalto, tudo asfalto, tá? São mais ou menos 420 quilômetros até a bodega Chanharmuyo, né? Para quem foi ou quer passar pelo Passo São Francisco, geralmente dorme aqui em Fiambalá, né? Ou vindo lá do Chile, tá certo? E como é que é aquela cidade lá do Chile? Copiapó, né? De Copiapó você vem para Fiambalá pelo Passo São Francisco. Então, na verdade, essa região aqui, ó, Fiambalá, você vai para o Passo São Francisco, Ruta 60. E eu observo que de Fiambalá para bodega não fica tão longe, tão distante. Mas eu estou dando uma referência como também sugestão de roteiros, né? Não só de vinícolas, mas roteiros, para quem está em Cafayate e quer continuar a viagem um pouco diferente, seguindo para o sul. E geralmente o pessoal vai para o norte. Então, a sugestão aqui é você seguir a Ruta 40 para o sul, passando por Belém. Já dormimos aqui nessa cidade. Foi interessantíssimo, porque era época de carnaval. E cada figura, gente, que aparecia no carnaval deles aqui, muito legal. Tinogasta, também é conhecido, Fiambalá. Então, aqui você vai pegar a Ruta 39 para a bodega Chanharmuyo. Eu recomendo demais, eu e a Marcita, vocês ficarem aqui. Também tem estância, na estância é tipo uma fazenda que você pode dormir, né? Tá certo? Então ali tem restaurantes, você dorme ali, reserva sua hospedagem e vale ter piscina. Também a Colomé também tem piscina, tá? Então para quem gosta de dar um mergulho, gente, imperdível essas duas vinícolas por enquanto, a Colomé e a bodega Chanharmuyo. Nota 1000. Bem, segunda sugestão de bodega, esta e roteiros, né? Esta, eu tenho certeza, não é como a Colomé, que é conhecidíssima mundialmente, essa é a verdade. Esta aqui é a bodega eu mudei agora para algumas fotos de Chanharmuyo, da bodega, né? Que eu acabei de explicar o roteiro para vocês, que nós acabamos de mostrar, eu e a Marcita. E ela é um charme, gente. É um charme, esta vinícola, né, que eles chamam de bodega, não é mesmo? Chanharmuyo. E fica em Catamarca, que é uma região que é um dos cartões postais da Argentina, essa região de Catamarca, né? Nós somos apaixonadíssimos por essa região aí. Deixa eu pegar mais uma foto para mostrar aqui para vocês, né? Essa, perdão, é outra, né? Essa aqui eu mostrei agora. Então, aí, bodega Chanharmuyo, né? É um charme no meio de montanhas, né? Tá? Vamos ver outra foto aqui. E é legal esse negócio de foto, hein? Aí, a recepção, aí, tá vendo? Que lugar legal, né? Você chegar, né, de uma viagem, passar uns 2 dias aí, gente, num bom quarto, né, um bom jantar, um bom almoço, tomando seus vinhos, descansando, tomando um sol lá na piscina. Pensou? É bom demais. Pensa que se não dá para fazer um baita de uma viagem. Só essas 3 vinícolas que eu vou mostrar hoje é um baita roteiro. É um baita roteiro mesmo, por lugares incríveis pelo norte da Argentina, né? Então, são super sugestões mesmo, né? Olha aí o quarto aí, ó, bodega Chanharmuyo, olha lá o vinhozão. É para quem tá de lua de mel, então nem se fale, né? Ou reforçar os votos, né? Fazer uma segunda lua de mel, por que não? Esses lugares são próprios para isso mesmo, né? Namorar, ter paz no coração, esquecer um pouco de tudo e se isolar um pouco do mundo e ficar num lugar como esse, né? Não é top, gente? Eu acho demais, né? Aí, ó, olha o visual aí, tá? Olha o visual da bodega, né? Olha lá a cadeia de montanhas. No final de tarde você
degustando um bom aperitivo aí, com um bom vinho, com esse visual, né? Não é? Eu acho demais, viu, esses lugares, né? Tá? Aí, a parte de fora, né? Legal? Então já dá para ter uma boa ideia aí, né? Da Chain Armuio, uma bodega boutique, né? Realmente, nossa, esse lugar é top mesmo. Eu acho esse lugar muito, muito legal. E tá aí, né? Isso acho que foi a primeira que eu mostrei. Bom, legal? Então agora vamos para... Deixa eu ver se tem mais uma foto aqui. Deixa eu ver aqui. Do Chain Armuio. Eu mostrei aqui. Aqui à noite. Não, aqui, ó. Dá pra mostrar aqui, ó. Tá? Isso aqui à noite, ó. Legal? Beleza? Então tá aí. Então essa foi a segunda sugestão de hoje. E vamos para a terceira. A terceira, eu acho assim também. Ela não tem hospedagem. Esta terceira bodega, que é a do Fernando Ponte, né? Do Ponte. Mas tem degustação. Você pode agendar e fazer degustações de vinhos, da produção deles, né? Tá? Em Marmará. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho o roteiro agora, né? Da Fernando Pon, né? Aqui, então vamos lá. Pay attention, please. Bom, você já ficar com água na boca, né, gente? E eu, então, nossa, hoje vai ser a noite do vinho, então, hein? A bodega do Ponte. Fernando do Ponte. Eu entrevistei o Fernando do Ponte, foi mais de 40 minutos, só que a fala dele ficou muito baixinha. Peraí, só um minutinho, gente. Eu tenho um vídeo antes desse. Esse daí era o outro. Só um minutinho. Peraí, cadê? Não. É esse mesmo. Bom, você já ficar com água na boca, né, gente? Tá tudo e eu, certo. então, Vambora. nossa, hoje vai ser a noite do vinho, então, hein? A bodega do Ponte. Fernando do Ponte. Eu entrevistei o Fernando do Ponte, foi mais de 40 minutos, só que a fala dele ficou muito baixinha, sabe? Mas enfim, o importante é que vocês saibam que existe essa bodega e que um dia, se der, vocês a visitarão, né? Bom, Tio Cara, aqui, São Salvador de Jujuy, conhecidíssimos pelos brasileiros. Por quê? Porque para cá a gente vai para São Pedro do Atacama, passa por Mamarca, as montanhas Sete Colores, lá na pracinha, né, que tem um dos maiores centros de artesanais, de roupas, de acessórios, de muita coisa voltado a andino, né, a costumes andinos. Então é uma pracinha de souvenirs que tem inúmeros presentes para você comprar aqui por uma marca. Recomendo demais. E aqui é a famosa Ruta 52, passando pelo Passo de Rama, e aqui vai para São Pedro do Atacama, né? Tá? Então aqui, ó, Jujuy, subindo a Ruta 9, você vai passar antes de chegar a Tilcara. Por uma marca fica 10 quilômetros de Tilcara antes. Então aqui, entrando na cidade, você vai para a bodega Fernando do Ponte. É uma história riquíssima. Ele não acreditava muito, né, que ia encontrar água, mas ele encontrou água a 75 metros de profundidade, quebrando pedra, várias brocas, né, tentando achar água. Ele gastou quase tudo que ele tinha aqui no investimento dessa vinícola. Então a história dela para a região toda, ela é muito marcante. E também os vinhos que ele faz lá é reconhecido mundialmente. E tem nas melhores cartas de vinho dos melhores restaurantes do Brasil também, tá? Bodega do Ponto. Vou dar um zoom aqui de Marmará, nessa regiãozinha aqui, para você ver onde é que fica a bodega. Bom, você já ficar com água na boca, né, gente? E eu, então, nossa, hoje, bom, chegamos em Marmará. Marmará, Tilcara, né? Fica 10 km de Tilcara. E aqui em Marmará, aqui no centro, digamos, aqui Marmará é uma cidadezinha, não muito grande, mas também não muito pequena, não, tá? Aqui ela é esticada assim, ó, aqui é a Ruta 9, você passa beirando tanto é que da rodovia, dessa ruta, você vê a cidade de Marmará aqui do lado, tá? Então você pega um trevo, entra aqui para Marmará, aqui você tem um caminho, se você colocar no Google Mapa, você vai ver, ou no GPS seu, então você vai ver aqui mais ou menos 2,5 km, 3 km, dependendo aonde você pega aqui no mapa, para chegar à bodega do Ponte. Só que aqui tem um porém, tá vendo esse riozão aqui, ó? É o Rio Grande, tá? Rio Grande. É um baita do rio, bem largo mesmo, e aqui tem uma ponte que você tem que atravessar, né? Para chegar aqui na bodega do Ponte. E dependendo da época do ano, você não consegue atravessar.
devido à quantidade de água que tem, etc. Cobre a ponte aqui de água, enfim, é um desafio, tá? Então tem que se informar se dá para chegar lá, como todas as bodegas, né, gente? Tem que se informar antes, marcar reserva para fazer degustação dos vinhos. Aqui não tem hospedagem, tá? Aqui é só visitação mesmo e também degustação que eles fazem lá, beleza? Então tá aqui então a terceira bodega da nossa conversa curta de hoje. Imperdíveis essas três: Colomé, Chanhar Muil e do Ponte, Fernando do Ponte. Imperdíveis, gente. Valeu? Bora então para a próxima conversa curta. Bom, chegamos. Esse é o querido Fernando do Ponte, quando nós estivemos lá, nos recebeu assim de uma maneira excepcional, uma pessoa de uma cabeça incrível, sabe? Assim, sabe aquele cara que tinha um sonho e falou assim: aqui eu vou fazer uma bodega. E essa região de pedra, gente, se vocês olharem aqui, tudo é pedra, tá vendo? Ó? Aí você fala, como é que consegue ter água, como é que consegue ter uma parreira de uva, né? E conseguiu achar água, muito custo, né? Com uma profundidade de 75 metros, né? Achar um poço artesiano e que faz a irrigação aí das parreiras de uva que ele tem. E é uma figura, cara. O Dupont olha o colarzão dele lá, olha que legal, né? Pensa numa figura mesmo, né? Então, deixa eu ver se tem mais uma foto dele aqui. Aqui tem uma outra foto. Ali era a moto que nós viajávamos muito com ela, era a Besouro, que a gente gritava, era de Besouro também, né? Nós vendemos ela, já estava com mais de 200 mil quilômetros só de viagens. Aí está o Fernando, com a vinícola dele. Deixa eu ver aqui. Aqui é uma ponte que eu estava indo. Aqui é uma brincadeira, eu estou sem capacete. Mas eu não ando sem capacete, não. Foi só uma filmagem rapidinha aí que a Marcita fez. Tá? Aí. Foi só para atravessar a ponte. Se eu caísse, eu já ia ser mais fácil de nadar. E, tá vendo que esse rio tá baixo? Mas a largura do rio, ó. Essa estrada que vai para a vinícola do Fernando Bom. O rio tá quase seco aí. Não, mas olha a largura do rio. Tá vendo as montanhas à esquerda e toda essa parte à direita, ó? Tá? Então, ele tá bem baixo aí, né? Esse rio aí que vai de Maimará. Então aqui, deixa eu... aqui tá então a bodega do Ponto, que é uma bodega simples, né? Não é grande, mas que faz vinhos fantásticos, né? Tem algumas fotos da bodega aí, tá certo? Né? Mas vale a pena. E como é um caminho muito comum para nós motociclistas ir para Tilcara, Purmamarca, Maimará, não custa ir lá e conhecer essa vinícola que fica do lado de Maimará, né? 2-3 quilômetros ali, encostado a Maimará, né? Então vale muito ir lá sim, conhecer esta vinícola, né? Aqui eu estava tentando, brincadeira, né? Cadê? Ué, não está indo mais. Ué. Aí, aqui é o estacionário deles, era bem simples, né? Então você vê que é uma vinícola que ela na sua simplicidade, ela conseguiu um mérito, né? Um sucesso nos seus vinhos, e tudo lá é simples, né? É um pouco, por isso que eu falei no início que a proposta das três vinícolas comparativamente são bem diferentes. A Colomé, a Chanhar Muil e a Dupont, né, são diferentes, cada uma com seu estilo, cada um com seus tipos de vinhos, cada um com a sua história, não é? Tá certo? Então, mas são três bodegas, três vinícolas sensacionais, gente, sensacionais. Deixa eu ver se tem mais aqui do Dupont, tem mais uma foto aqui, ó, essa da vinícola Dupont, né, do Fernando Dupont. Tá vendo que dá para fazer degustação lá? Esse ar livre, né? Essa área livre que eles têm, junto com as parreiras. Então você consegue fazer caminhada lá. Quando eu estava entrevistando o Dupont, nós estávamos caminhando no meio das parreiras, das uvas, né? Foi muito legal conhecê-lo, conhecer a vinícola dele, tá certo? Então... E Maimará tem outra. E Maimará é uma região que está crescendo em vinícolas, tá? De Maimará, indo para o norte, né? Iruja, até Iruja, aquela região de Iruja, que fica lá uns 70 quilômetros depois de Tilcara, toda essa região aí está tendo micro vinícolas, bodegas, tá? Então, as bodegas estão crescendo muito na Argentina,
principalmente nessa região norte, tá? Então, de parabéns mesmo pelo investimento, são investidores. E uva, gente, vinho, é uma coisa que está crescendo no mundo todo. As pessoas estão cada vez descobrindo mais saborear um bom vinho, valorizar essa bebida milenar, que é o vinho, né? O brasileiro está começando a tomar mais vinho, então é um crescimento mundial, mundial mesmo, né? Opa, cancelar. Então, deixa eu ver se tem mais. Aqui, eu só vou mostrar então o site da... A página do Instagram. Na página do Instagram, mas está falando. Então, a bodega Colomé, então, arroba bodega co, né? Tá lá, bodega co. Colomé. Não, arroba bodega co, que é o site do Instagram da Colomé. Então, anotem aí, para que você... E também, pelo Google, você consegue, coloca lá, bodega Colomé, e já vai aparecer o site deles, etc. Assim como as demais também, né? Então tá aí. Você tá na frente do Mé. Eu tô na frente do Mé? Bodega. Eita, é mesmo, eu tava na frente do Mé. Eu já tô tomando muito Mé. Eita, oh, meu Deus do céu, eu tô aprendendo aqui. Eu pedi perdão lá no início se eu fizesse alguma bodega Colomé. Oh, meu Deus do céu, gente. Bodega Co. E eu nem a bodega Co. Essa vai ficar da história. Então, tem a quarta bodega que a gente. Bodega Co é a quarta bodega. Tá certo? Então, gente, me perdoe aí. É bodega Colomé, né? Arroba. Vamos para outra. Outro. Aqui a Chanharmuyo. Essa eu não tô na frente, né? Olha que rótulo de vinho charmoso. Gran Vino Malbec 2023. Que rótulo lindo de vinho, hein, gente? Mas não? Chanharmuyo. Olha aí. E olha aqui embaixo as montanhas, ó. Tá? Vinícolas com hotel, né? Então, a Marcita está falando aqui, reforçando, que quem gostaria de dormir nas vinícolas, né? Então, a Chanharmuyo tem lá a hospedagem, né? Dá para ficar os dias que você quiser. Não? Não é isso. Eu tô querendo dizer que para ir de moto, é importante que tenha lugar para dormir. Isso, claro. A Marcita como nós estamos pilotando, então se você quiser tomar lá os vinhosão, é bom dormir no lugar, né? É bom dormir, já deixa a moto quieta lá, fica uns 2 dias lá, 3, e, né, tá certo? Degustando os bons vinhos. E o Eduardo disse que trouxe 2 garrafas dessa da Colomé. Da Colomé, o Eduardo trouxe. Tá esperando a gente para tomar. Aí, ó. Então, e agora da Bodega do Ponte, né? Olha aí, o rótulo, essa é de 2016, Fernando Pon, vinho de corte, Malbec Syrah, Cabernet. Olha, esse é um blend, né? Com 3 casta de uva, né? Malbec, Syrah e Cabernet Sauvignon, né? E demais, hein? Então tá aí, gente, o que nós gostaríamos de falar a vocês, as 3 vinícolas, né? Que nós realmente achamos que, assim, vale muito conhecê-las, por elas ter a história que elas têm, a localização até chegar lá, que é, assim, são cenários, são visuais, são estradas, são, assim, é difícil dizer quando a coisa extrapola a beleza, né? A coisa fantástica é algo além disso, sabe? Essas estradas para chegar nessas vinícolas. Tá legal? Mesmo se você não toma vinho. Né? Pode tomar suco, água. É claro. Mas mesmo que não tome vinho, vale a viagem, né? Tá? Vale a viagem. Tá legal? Então, tá. Foi legal. Eu espero que tenham gostado, né? Dos 3 roteiros, nós gravamos para não ficar a imagem invertida. E é isso, gente, tá? Vocês têm o endereço delas, vocês têm um pouco da história de cada uma, né? Apresentação para algumas fotos e os roteiros que, como nós, né, gostaríamos de passar a vocês, e a localização de cada uma. Valeu? Tá? E bons vinhos, né? E bons ventos e buenas rutas. Pensa, olha, gente, não é para falar não, mas essas 3 sugestões de hoje, em termos de estradas, eu vou dizer para você, é show. Show, show. Para quem está querendo sugestões para ir para o norte da Argentina, tá aí, né? Conhecer estas 3 vinícolas,
né, você vai passar por estradas lindíssimas, além das próprias vinícolas, né? Tá? O Pedro está falando uma sugestão. Em outra conversa curta, falar de algumas vinícolas aqui do Brasil que o Totô e Marcita visitaram e gostaram. Tá bom, visitamos. Aliás, nós temos uma conversa curta sobre Sim, tem uma que a gente até recomenda conhecer lá em Pernambuco, que é a vinícola Rio Sol. Pernambuco, as vinícolas são irrigadas pelo belíssimo Rio São Francisco, um dos rios mais importantes do mundo, né? E a Rio Sol é uma vinícola com vinhos premiados também pelo mundo afora, brasileiro, só que é no Brasil, né? Estou falando ali no Pernambuco. Só que a vinícola foi comprada há um tempo atrás por portugueses, né? Mas enfim, é uma vinícola que está no Brasil, que emprega centenas de brasileiros ali, né? Da região toda, movimenta tudo. Então é uma das vinícolas que nós conhecemos, que nós entrevistamos o administrador de lá, fizemos degustação de vinhos, sem miséria, hein? Aquela mesa embaixo das árvores, assim, cheia de vinhos, uma baita de uma aula sobre vinhos, sabe? Brasil, gente, Brasil. Outra aqui no Rio Grande do Sul, né? Próximo a Livramento do Santana do Livramento, muito próxima. 100% ela funciona. Guatambu. 100% ela funciona com energia solar. 100%, gente, energia solar. Toda ela funciona com aquelas placas fotovoltaicas. Pensa numa tecnologia ecológica, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? E tem várias outras, conhecemos, várias outras lá em São Roque, perto de São Paulo, Estrada dos Vinhos, né? Tá certo? Tem muitas vinícolas ali legais também. A própria Góis, né? Uma das mais antigas do Brasil, né? Nossa, assim, quem conheceu a Góis há umas décadas atrás e hoje, ela cresceu muito, muito. Tem as vinícolas que conhecemos também, de Bento Gonçalves, a própria Miolo, né? Tá certo? Tem a Casa Valduga. A Casa Valduga é um espetáculo você dormir lá. Tem uma casa antiga, um varandão. Pensa você à noite lá com uma boa janta, um bom vinho, né? Dormir na Casa Valduga, né? Em Bento Gonçalves também faz vinhos maravilhosos. E tem uma aqui, Família Franco, perto de Curitiba, a 20 quilômetros de Curitiba, a Família Farma, perdão. Fardo. Oh, a Marcita é top, né, gente? Eu acho que é falta de eu tomar uns vinhos. A Família Fardo, pesquisem aí. Indo pela Regis Bittencourt, 20 quilômetros antes, à esquerda, tá lá, Família Fardo. Pensa nos espumantes que eles fabricam lá. É algo assim. E perto de Curitiba, né? E o luxo, os rótulos dos vinhos. Olha, o Brasil tá assim, se despontando em vinhos, tá, gente? E em vinícolas também. Então, assim, temos várias sugestões de vinícolas Brasil. Brasil afora. Aquela 1461 metros lá de Urubici. Pensa num vinho delicioso. A 6 quilômetros da cidade de Urubici tem uma vinícola premiadíssima também, tá? Então, olha, o Brasil está de parabéns, está crescendo muito as vinícolas e o consumo de vinho pelos brasileiros, né? Isso no mundo todo. Mas o brasileiro está começando a descobrir, né, o sabor dos bons vinhos, né? Porque vinho ruim a gente sempre tomou. Mas agora a gente está tomando vinhos melhores, né? Tudo evolui, né? Algumas coisas regridem, algumas coisas fecham, algumas coisas que eram excelentes não temos mais. Bom, mas assim caminha a humanidade. Legal? Gente... A Sil está falando da região ali de Andradas, que a gente foi também. É isso aí. Bom, é isso daí, gente. Eu agradeço imensamente todos que estão aqui, que estavam aqui compartilhando, que estavam aqui contribuindo, sabe, falando. Dando cobaia aqui, né? Porque é a primeira vez que a gente está fazendo assim. E só falam rapidinho aí se gostaram desse tipo de conversa curta, esses videozinhos que eu fiz, que eu e a Marcita fizemos, né? Que a Marcita que filmou, para que o mapa não ficasse invertido, sabe? Então foi uma maneira mais didática, com o mapa certinho, nas fotos dos lugares, a estrada, a Sil e o Du diz que vão construir uma vinícola lá onde é que eles compraram o terreno, naquele caminho que vão para a bodega Colomé. Vão ser concorrentes da Colomé. Porque terreno eles já compraram lá. Sil e Du, beijão para vocês. Já viu? Tem água lá também. Foi um espetáculo, gente. Foi um espetáculo, viu? Obrigado, muito obrigado. Muito boa conversa, Tutu.
Ô, Roberto Ney, querido, viu? Grande amigo, isto. Bom, próxima segunda-feira temos mais conversa curta. E vamos ver se a gente vai o assunto, se nós iremos usar essa tecnologia fantástica que a gente usou hoje. Tá bom? Um abraço, gente. Tenha uma abençoada semana. Tomem vinho, que vinho faz bem, desde que não exagere. Uma tacinha, né? Tá bom? E quem diga os antigos, né? Nossos avós, nossos pais, nossos bisavós, que eram apreciadores de vinhos, né? E olha, não tinha uma doença, não pegava uma gripe. Não sei se é por causa do vinho, mas tô brincando. Boa noite, queridos amigos. Um beijão a todos, meu e da Marcita. E cuidem da saúde, tá bom? Cuidem com a bebida alcoólica, né? Sempre muito cuidado. E tudo um equilíbrio na vida. Tudo tem que ter um equilíbrio. Nada exagerado, tá bom? Mas não deixe de fazer das coisas. Não deixe de fazer das coisas boas, tá bom? Tá? E bora descobrir mais vinícolas. Obrigado, Rogério. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos, querido. Obrigado mesmo. Guilhermito, já acabou nossa conversa curta. Agora vamos tomar um vinho. O vinho nos espera. Valeu, boa noite, gente. Adorei a conversa curta de hoje. Foi top. Falar de roteiros, falar de vinhos, de bodegas, olha, de lugares, sabe, fantástico. Como é bom, né? A gente fica mais inspirado, com mais motivação, com mais vida para fazer as coisas. E vamos embora. Bora pegar a estrada, que o tempo está passando. E é na estrada que nos encontramos. Sempre. Boa noite.